Bom, pessoal, na multiplicação, né, dos números complexos na forma trigonométrica, nós vamos precisar lembrar um detalhezinho de trigonometria, que é a soma de arcos, tá? Então vamos deixar registrado aqui, né, seno de A mais B. Você vai lembrar que isso daqui é seno de A multiplicado por cosseno de B, tá? Mais seno de B multiplicado por cosseno de A, tá? Só tirar o parêntese aqui. Pronto. E um outro detalhe que você tem que lembrar aí é a soma para o cosseno, né? Então, cosseno de A mais B. Isso aqui é cosseno de A vezes cosseno de B menos seno de A vezes o cosseno, ou vezes o seno, perdão, vezes o seno de B, tá? Então, aqui aglomera cosseno e seno, né? E no anterior mistura os dois, tá bom? Então, vamos lembrar desses detalhes aí. Qual que é o nosso objetivo? Nosso objetivo é, dado um número na forma trigonométrica, um número complexo, né? Do tipo assim, ó, Z1 igual, né, o módulo de Z1, eu vou deixar aqui como a letra ρ, né? Então, ρ1 cosseno de θ1 mais I seno de θ1. Então, isso daí seria o Z1. Uma ideia bem semelhante aqui para o Z2. ρ2, né, cosseno de θ2 mais I seno de θ2, tá? O nosso objetivo aqui é fazer Z1 vezes Z2 na forma trigonométrica. Então, um procedimento que é tranquilo, mas que você precisa fazer com calma da primeira vez, né, para que não haja erros, tá? Vamos seguir aqui então, ó. Eu vou realmente escrever aqui, né, transcrever o Z1 e o Z2, tá? Então aqui nós vamos ter, ó, Z1 vezes Z2 é igual. Então vamos lá, primeiro Z1, ó. Deixa eu até colocar aqui com duas cores diferentes, para que fique bem claro aí o que nós estamos fazendo. Então vou colocar o Z2 de verde, beleza? Então, ó, o Z1, ρ1 cosseno de θ1 mais I seno de θ1, tá? Parêntese aqui, esse ρ está multiplicando todo mundo, vezes, aí entra o verde aqui, ó, o 2 cosseno de θ2 mais I seno de θ2. Até aí, então, só repetir os números Z1 e Z2. Bom, o que, que nós temos? Nós temos um produto, tá vendo? Ó? Tem uma multiplicação aqui, depois é um parêntese inteirinho. Ah, tem adição ali no meio? Tem, mas calma, né? Essa adição está contida num parêntese. Você tem uma multiplicação aqui, tem uma multiplicação aqui. Então você tem uma série de sinais de vezes aí, né? Bom, então eu posso, na multiplicação, mudar a ordem dos fatores, não vai, né, alterar o produto. Então eu posso, por conveniência, escrever os dois módulos ρ1 e ρ2 juntos aqui no início, para facilitar um pouquinho a visualização. Então não vai mudar muita coisa para a segunda linha, tá? Vamos colocar aqui então, ó, Z1 vezes Z2, colocar de outra cor, né? Z2, trazer o Z1 aqui de novo, pronto. Igual. Então eu vou colocar aqui, ó, ρ1
vezes o Rho2, tá? Não ficou muito legal, mas deixa assim mesmo. E aí o resto, ó, você vai perceber que existe esses dois parênteses, né? E que então entre eles há uma multiplicação, porque eu só tirei esse ρ aqui do meio, então continua valendo uma multiplicação entre eles. E a multiplicação, dentro do parênteses nós temos duas adições, então nós temos duas adições, né? Então nós temos uma distributiva para ser feita aqui. Então repara, ó, cosseno de θ1 vai multiplicar com cosseno de θ2, tá? Então aqui, ó, vou por vezes, né? E eu vou abrir um parênteses aqui para conter ali essa multiplicação. Então, ó, cosseno de θ1 vai multiplicar cosseno de θ2. Depois nós temos cosseno de θ1 multiplicando i vezes seno de θ2, né? Mais cosseno de θ1 multiplicando i vezes seno de θ2. E aí acabou para o cosseno de θ1, né? Nós vamos agora para o i seno de θ1, né? Fazer o chuveirinho lá com ele, ó. Tá certo? Então, mais. Vou colocar na próxima linha aqui, ó. I seno de θ1, cosseno de θ2. Não tem muito jeito de misturar por enquanto isso, tá? I seno de θ1 e aí cosseno de θ2. E aí, para finalizar, nós temos mais I seno de θ1 vezes I seno de θ2. Pronto. O que nós vamos fazer é observar os termos que são semelhantes e que vão nos lembrar ali aquela soma de arcos. Porque a princípio ficou uma expressão muito complicada, muito estranha, né? Muito mais, vamos dizer assim, muito mais chata do que nós tínhamos inicialmente. Mas calma. Vamos dar uma observada aqui, ó. Vamos voltar aqui. Você tem seno de A mais B como seno de A, cosseno de B. Mistura o seno com cosseno, e A e B, né? Então você repara que aqui nós temos o A como θ1 e o B como θ2, tá? Então, e depois o seno de B cosseno de A. Vamos dar uma olhada aqui para ver se a gente identifica isso aparecendo, ó. Então, ó, misturando seno com cosseno. Será que eu vejo isso da maneira que está aqui, ó? Aqui você tem cosseno com cosseno. Então, não é esse o caso. Aqui você tem cosseno e seno. θ1, θ2. Parece um bom indício. Só que se você tem esse i atrapalhando, né? Então, vamos deixar esse i aí para pensar nele. Repara que na próxima parte aqui, ó, nós temos o i de novo atrapalhando, mas nós também temos o seno com cosseno. Então, calma aí, vamos voltar de novo, com bastante calma, para que você repare. Olha, seno de A, cosseno de B. Ou seja, seno de θ1, cosseno de θ2. Vamos ver se a gente identifica isso lá. Ó, seno de θ1, cosseno de θ2. Então, essa parte está aqui. Apesar do i estar atrapalhando, depois a gente pensa nele. Né? Vamos voltar. A segunda partezinha aqui, ó, seno de B, cosseno de A. Então, seno de θ2, cosseno de θ1. Então, vamos lá. Aqui, ó, seno de θ2, cosseno de θ1. Então, esse pedaço aqui nos parece a soma do arco, né, para seno. Soma de arcos, né, para seno. Então, calma. Esse i está atrapalhando, mas ele pode ser colocado em evidência, tá certo? Ele pode ser colocado em evidência. E eu gostaria já de chamar a atenção de vocês para esse cosseno de θ1, cosseno de θ2 que está aparecendo aqui. Repara que ele parece, né, essa aglutinação aí dos cossenos, ó,
para a soma de arcos aqui no cosseno. Então você tem cosseno de θ1, cosseno de θ2 aqui, ó. É o que está aparecendo lá. Bom, vamos voltar. O que está faltando a gente olhar é esse seno de θ1, seno de θ2. Ele está aparecendo aqui, o i está atrapalhando, mas ele complementa aí o cosseno de A mais B, ó, seno de A, seno de B. Então, seno de θ1, seno de θ2. Então, é mais uma etapa assim, de lidar com esse i do que propriamente dito de algo muito complexo, né? Apesar de ter ficado mais extenso aí depois que nós multiplicamos. Então, vamos para a próxima página aqui para intercalar com a página anterior e permitir com que nós possamos ir reescrevendo isso de uma maneira mais tranquila. Então, ó, Z1 vezes Z2 continua. Os módulos aqui não tem como misturar, porque às vezes cada um tem uma medida, né? Então vamos. Agora eu vou passar a escrever de uma cor só, tá? Então você tem aqui, ó, Z1 vezes Z2 igual ao produto dos seus módulos, né? Ρ1 vezes Ρ2. Quem preferir colocar aí entre o módulo Z, né? Aquele outro jeito de escrever o módulo, tranquilo também. Bom, abro aqui um parênteses e vamos lá. Nós identificamos que esse i aqui, ó, pode ser colocado em evidência, tá? Então nós vamos colocar ele em evidência agora. Então, colocar em evidência, eu coloco ele aqui, ó, i. Vou abrir um parêntese aqui, né? O de fora deveria ser um colchete, mas está maior, dá para identificar. E aqui nós vamos ter assim, ó. Nessa parcela aqui da adição, nós temos cosseno de θ1, seno de θ2. Né? Então, já vou escrever isso aqui. Cosseno de θ1, seno de θ2. Pronto. Só que tem uma outra parte lá que também aparece com o i para colocar em evidência. Então, não vou lidar com esse último i aqui, porque ele está sendo multiplicado. Eu estou lidando com esse i aqui, né? E esse outro aqui de baixo, porque cada um deles está em uma parcela da adição aí. Então, esse aqui eu já coloquei em evidência, vou colocar esse, né? Então, ele sai fora lá do parênteses, e aí nos resta aqui seno de θ1, cosseno de θ2. Então, ó, seno de θ1, cosseno de θ2. Beleza? Então, isso aqui tudo, ó, eu vou destacar de outra cor aqui, para que a gente não perca o que o i, né, está em evidência aí, tá? É esse pedaço aí, beleza? Vou deixar entre parênteses, né? Porque senão fica muito contraditório um colchete dentro do parênteses. Então aqui, de verde, o i foi colocado em evidência, tá? Bom, nós sabemos que isso aqui, né, é a adição do arco para seno, né? Nós já verificamos isso lá. Então, seno de θ1, cosseno de θ2, né? Seno de θ2, cosseno de θ1. Tá meio misturado, não tá aparecendo exatamente igual nós escrevemos, igual é comum aparecer de cara, mas é isso que está posto aqui. Então, nós sabemos que isso aí representa o seno de θ1 mais θ2. Nós sabemos que tudo isso aí representa só o seno de θ1 mais θ2. No entanto, nós ainda temos que reescrever o restante, né? Vamos voltar aqui para vocês verem, ó. Nós não escrevemos ainda esse cosseno de θ1, cosseno de θ2, então já vou escrever ele lá. Então, mais cosseno de θ1, cosseno de θ2, beleza? E tá faltando finalzinho, né? Essa última parte aqui com o i, ó. Pessoal, repara que esse i ele tá num produto, né? Então é i vezes i. E nós sabemos que i vezes i dá i ao quadrado. Já vimos em vídeos anteriores que i ao quadrado vale menos 1. Então é o menos 1 multiplicado por esse mais aqui. Vai ficar negativo. E aí nós vamos ter então
menos aqui, tá? Menos seno de θ1, seno de θ2. Menos seno de θ1, seno de θ2. Então, estou indo mais direto ao ponto, porque isso já foi visto anteriormente, com calma. Beleza? Então, fechou aqui o parênteses. E ainda bem que aparece esse menos, né? Porque nós vimos lá no primeiro slide lá, ó, que aqui nós temos o cosseno com cosseno, seno com seno e o menos no meio. Isso é cosseno de A mais B, né? Então, cosseno com cosseno, seno com seno e o menos no meio. Então, o que nós temos nessa segunda parte aqui é o cosseno de θ1 mais θ2. Correto? Então, repara, reescrevendo isso aqui continua o comecinho, né? Z1 vezes Z2 é igual a ρ1 vezes ρ2, né? E aí, vamos lá, ó. Você tem aqui um I seno de θ1 mais θ2. I seno de θ1. Deixa eu já colocar aqui o colchete para dessa vez não vacilar. θ1 mais θ2. Depois você tem aqui o mais cosseno de θ1 mais θ2. Então, basta dar uma reorganizada no que está escrito para seguir um padrão de número complexo na forma trigonométrica que nós estamos habituados, né? Porque nós estamos habituados com esse I vir um pouquinho depois aqui, mas já está num formato bem bacana. Repara, Z1 vezes Z2 é igual a ρ1 vezes ρ2. E eu vou só trocar a ordem das parcelas aqui. Na adição, isso não influencia, né? Então, posso ficar à vontade para fazer isso, né? Então, você tem aqui, ó, cosseno de θ1 mais θ2 mais I seno de θ1 mais θ2. Só para seguir o formato que nós estamos habituados. Então, repara, pessoal. Se você tinha, né, um número complexo na forma trigonométrica escrito como o z, né, igual ao módulo dele vezes o cosseno do argumento dele mais I vezes o seno do argumento dele, não difere muita coisa quando você faz o produto de um número pelo outro. Olha que tranquilo que fica. Olha, você faz o produto dos módulos e o formato aqui é o mesmo, só que no argumento você soma os dois argumentos, né? Então os dois ângulos são somados, tá certo? Mas não tem muito segredo fora isso daí. Vamos partir para um exemplo né, prático, numérico, a gente ver como é que isso fica, ó. Então, vamos pensar aqui que nós temos o Z, o Z1, né? Só um instantinho, deixa eu mudar a ordem aqui das páginas, pronto. O Z1 igual a esse número complexo aí, ó, 2 cosseno de π sobre 4 mais I seno π sobre 4. Então, o que, que nós temos aqui, gente, ó? Vou destacar. Esse é o nosso θ1, tá? Esse é o nosso θ1. Esse é o nosso ρ1. Aqui embaixo, 2, ó. Por coincidência, 2 e 2, né? Mas não necessariamente seriam iguais. Aqui você tem um ρ2, aqui, ó, um θ2 aqui, ó. Então, o que, que nós vimos? Nós vimos que se eu precisar fazer o produto de Z1 vezes Z2 na forma trigonométrica, porque na forma algébrica nós também vimos anteriormente, e é uma distributiva. Dá na mesma, né? Mas eu tenho o número complexo na forma trigonométrica, não vou voltar com ele para a forma algébrica para fazer, porque dá um trabalhão. Então eu faço o quê? Aqui, ó, faço ρ1 vezes ρ2, né, que multiplica cosseno de θ1 mais θ2, né, mais I seno de θ1 mais θ2. Então, vamos só substituir os valores que estão lá. Ó. Z1 vezes Z2 é igual. Vamos observar aqui. Ó.
você tem ρ1 igual a 2 e ρ2 igual a 2 também. Então, 2 vezes 2 por coincidência, lembrando. Cosseno de θ1 mais θ2. Então, você tem aqui cosseno de π sobre 4 mais π sobre 2. Cosseno de π sobre 4 mais π sobre 2. E aí a gente tem que discutir isso. Né? Mais, e a mesma coisa. Seno de π sobre 4 mais π sobre 2. Pronto. Tá? Então não há muito o que fazer. Z1 vezes Z2, né? Vai ficar 2 vezes 2, que é 4. Vou continuar numa próxima página. Z1 vezes Z2 é igual a 2 vezes 2, que é 4. Fechou aqui o produto dos módulos. Cosseno de π sobre 4 mais π sobre 2. Aqui você pode optar por tirar o mínimo múltiplo comum ou observar que para que esse 2 aqui de baixo vire 4, basta eu multiplicar ele por 2, e se eu faço isso no denominador, eu faço também no numerador. Então, o que nós temos aqui é 2π sobre 4, né? E aí, 2π sobre 4 mais π sobre 4 dá 3π sobre 4. Então, aqui você tem cosseno de 3π sobre 4, correto? Mais i. E aí, aqui é repetir, né? Seno de 3π sobre 4. Não tem segredo. E é isso, basicamente. Que faltou 2, né? Eu gostaria de elucidar isso daí mais ou menos com um esboço aqui também, né, de um gráfico, tá? Porque o que você tinha lá inicialmente? Você tinha o Z1, veja, o Z1 com o módulo 2, ou seja, a distância desse Z1 até a origem era de 2 unidades. E o ângulo de abertura com esse módulo aí, com esse segmento que representa o módulo, né, era de π sobre 4. Bom, π sobre 4 equivale aí a, né, o π 180 graus sobre 4, ou seja, 45 graus. Tá? Então, o que você tinha aqui era uma abertura de 45 graus, mais ou menos por aqui, com uma distância de 2 unidades aqui, e isso representa o Z1. O Z2, cadê? Aqui. O Z2 é a mesma ideia, a distância também é igual a 2, só que com ângulo de abertura π sobre 2. Então, π sobre 2 é 180 sobre 2, que representa 90 graus. Então, você consegue imaginar isso daqui também, né? Colocar aqui de outra cor. 2 unidades partindo do zero com ângulo de 90 graus. Então, aqui em amarelo ainda, você tinha um ângulo, né, de 45 graus, que eu não escrevi, esqueci de escrever, está aí agora. E agora em verde, o π sobre 2, que representa 90 graus. Então você teria aqui 2 unidades de medida e aqui a representação do Z2. Uma aproximação para isso. O que aconteceu, né? Ao somar os dois ângulos, você obteve o 3π sobre 4, que é o 90 mais o 45. Quer dizer que se nós chamarmos, né, esse Z1 vezes Z2 de um Z3, porque ele também é um número complexo, olha o formatão dele aí, ó, é um número complexo, o Z3 ele já vai estar aqui no segundo quadrante, né, representando os 135 graus, tá? E repara que ele vai estar mais longe da origem, porque você fez o produto dos módulos, né? Então ele vai estar com 4 unidades, né? Então aqui seria o Z3, aqui mediriam 4 unidades, e aí você teria um outro ângulo, né, ainda maior. Deixa eu colocar uma outra cor aqui, ver se eu consigo uma outra cor. Um outro ângulo aqui, ó, de 135 graus. Então essa é a ideia, né? O que acontece com o produto dos números complexos nos parece que o produto dos módulos mexe nessa distância
E cuidado, pode mexer para menos, dependendo, né? Se você tiver um dos módulos aí que for entre 0 e 1, por exemplo, você tem na multiplicação, a multiplicação vai resultar num número menor às vezes, então pode acontecer, não é regra que vai ser uma distância maior, tá? E você tem aqui uma mexida aí nesse ângulo também, nesse argumento, né? Tá bom? Então, são essas duas características que nós levamos do produto entre dois números complexos na forma trigonométrica.